O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, como eu disse, embarcou hoje pela manhã para o Egito. Lula participará da segunda semana da COP27 e deve cumprir uma agenda cheia com líderes mundiais. Boa parte deles também viajou de jatinho, tá? O repórter Marcelo Matos está conosco e tem mais informações. Sô Matos, quais são os compromissos do presidente eleito lá no Egito nessa COP27, a Conferência do Clima da ONU? Olá, Piotr, e a todos que nos acompanham. O presidente tem uma agenda Carta da Amazônia. Ele vai se reunir com governadores que estarão lá, portanto, no Egito, com Valdez Góes, do PDT do Amapá, o Gladson Cameli, do PP de Roraima, Mauro Mendes, do União do Mato Grosso, o Helder Barbalho, do MDB do Pará, e também teremos o Vanderlei Barbosa, do Republicanos de Tocantins, e o Coronel Marcos Rocha, governador do União, lá de Rondônia. Isso já na terça-feira. Na quarta-feira, então, vai discursar numa área reservada ali da ONU, dentro da conferência no Egito, e na quinta-feira ele se reúne com brasileiros e também com o Fórum dos Povos Indígenas. Como você disse, né, o que chama a atenção, de fato, né, um detalhe aí, é que esse avião, esse Gulfstream aí, que é o G600, ele é avaliado em 55 milhões de dólares, ele cerca de 210 milhões de reais, ele pode levar até 12 pessoas, vai direto, sem escala, de Guarulhos, aqui saiu hoje, até Sharm El Sheikh, lá no Egito, que é a cidade sede da COP27, e esse jato vai levar a ex-ministra Marina Silva, o ex-ministro Mercadante, Isabela Teixeira, Simone Tebet, também o ex-ministro Celso Amorim e também a esposa do presidente Lula. Como você disse, essa viagem aí é um voo particular sem escalas, que é garantido pelo empresário José Seripieri Júnior, que é o ex-dono da Qualicorp, proprietário hoje da Q Saúde, é próximo de Lula, ele fez parte dos empresários que antes mesmo da candidatura já o apoiavam, ele circula nessa rota do poder, inclusive tem trânsito também no STF, e esse jato, portanto, então, vai consumir, Piotr, você estava com os números aí, 1.740 litros por hora, então, esse jato que levou o presidente Lula justamente numa conferência de meio ambiente e clima. O foco é justamente o foco da ONU, mas então nós teremos aí mais de 400 jatinhos que vão poluir até o Egito lá, com emissão de gases de efeito estufa, com aviões particulares, aí, como você disse, de 5 a 14 vezes a menos, portanto, os grandes jatos que levam mais pessoas, evidentemente. Então, 400 jatos são esperados nessa conferência do Egito. E amigo de Júnior, né, o de José Seripieri, o Júnior, como ele é conhecido, é uma figura constante, então, no meio político, também no STF. E ele, em julho de 2020, ele foi preso temporariamente pela Polícia Federal em operação que investigava suposto esquema de Caixa 2 da campanha do senador aqui por São Paulo, José Serra, do PSDB, ao Senado lá em 2014. A Operação Paralelo 23 era um desdobramento da Lava Jato e, portanto, levantou um pagamento indevido de 5 milhões de reais não contabilizados, feito justamente a mando de Júnior, e isso o MP de São Paulo aqui levantou, o Ministério Público. Foram feitas doações, uma de 1 milhão e duas de 3, uma de 3 milhões e duas de 1 milhão de reais, portanto, a investigação apontou. Depois de ficar preso aí 4 dias, como você disse, a Justiça Eleitoral de São Paulo ordenou a soltura do fundador da Qualicorp, também de outros empresários, mas no início de novembro de 2020, Serra, o José Seripieri Filho e outros 2 empresários se tornaram réus na Justiça Eleitoral aqui em São Paulo. O grupo foi acusado, então, por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e também Caixa 2. Mas, no final de novembro, o PGR, a Procuradoria-Geral da República, firmou, então, um acordo de delação premiada com o empresário e, em dezembro, o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, então, homologou o acordo de delação, Piotr. Então, na Conferência do Clima, nós temos, como você disse, líderes e popstars que vão justamente com seus jatinhos poluentes, Piotr. É aquela história de você ter o carro elétrico e carregar com energia nuclear as baterias, viu, Piotr? Muito obrigado.